Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Pit Stop Trader, hoje referente ao dia 27 de abril de 2020, falar aqui de um panorama do mercado, aquilo que aconteceu, a expectativa aí também do dia de hoje e fazer análise junto com vocês aqui de algumas ações, algumas dessas que são calls exclusivas do nosso grupo de alunos, né? E também quem participa dos coaches aqui comigo recebe sempre esses calls com antecedência. E exclusivos também, né? Vamos lá, vou te mostrar aqui um pouquinho do panorama do mercado, dá uma olhadinha na minha tela. Olha, você está vendo o gráfico do Ibovespa, tá? E tá um pouco confuso, eu até entendo aqui, né? Uma opção de linhas de suporte e resistência servindo de referência ao preço, tá? É sinal da nossa pequena consolidação, né? Então a gente está visualizando um mercado ainda bastante confuso desde a saída também do ex-ministro agora, Sérgio Moro, também de toda essa crise atual que estamos vivendo no coronavírus. Então a gente tem, de uma maneira um pouco mais objetiva, dois grandes contextos aqui no nosso mercado. Primeiro, a tendência de baixa, que ainda está confirmada, e aí a renovação dessas duas mínimas, que eu vou chamar de mínima número 1 e mínima número 2, levam o preço a facilmente romper, né? Com uma expectativa de novas vendas e uma nova queda do mercado pode se aproximar. E, né, esses dois pontos para montagem de operação e esse terceiro ponto aqui seria o ponto confirmado de venda. De igual modo, nós temos o ponto inicial de resistência, né, que é a região aqui dos 84 mil, 85 mil aproximadamente, mais ou menos nessa faixa de preços, que vai, num processo de novos repiques, levar o preço de novo aos 100 mil pontos, o que nesse cenário de curto prazo ainda é, na minha maneira de entender, um pouco mais difícil, tá? O que vale a pena a gente olhar, pessoal, já filtrando um pouquinho o nosso Ibovespa, né? Entendendo que estamos com vela lateral, já faz algum tempo, né, que as velas aqui do gráfico diário, eu vou colocar já no gráfico semanal para ficar um pouquinho mais fácil, para você entender que a gente está com uma amplitude baixa, né, em algum cenário do Ibovespa e trabalhando também com velas de ambiente lateral, só que são velas bastante expressivas aí, né, num cenário de operação. Por exemplo, na semana passada uma vela de mais de 11 mil pontos, na semana anterior a essa uma vela de 6 mil pontos, né, e aí começamos o dia hoje, né, vela do semanal, hoje é segunda-feira, então primeiro dia, com uma vela de 3.800 pontos, tá? Então uma vela com bastante amplitude operacional, embora comparada às velas dos últimos pregões, inclusive aquelas velas do Circuit Breaker, né, que eram velas bastante expressivas aqui, ó, só no Circuit Breaker, na ideia de um semanal aqui, 30 mil pontos é muita coisa. Então a gente está com uma volatilidade bastante alta, uma amplitude de preços aqui de uma forma bastante direcional também, só que somente possível esse tipo de movimento ali no intraday. O swing trade ainda não está tão efetivo assim para novas estratégias. Então day trade muito bem, obrigado aí nas nossas operações. Vou passar por alguns ativos para você poder analisar. Claro, eu vou falar sempre de Vale e de Petro, né? Vale e Petro, começando com a Vale, que continua, né, naquele reflexo do cenário aqui do Ibovespa. Então tem um suporte aqui na casa dos R$40 e uma resistência na casa dos 47. Então o ativo segue ainda consolidado, e sobre essa estratégia nós fizemos um lançamento coberto exclusivo aqui para o grupo de alunos. Vou mostrar para você. Fizemos um lançamento coberto, na verdade em B3, né, que eu vou mostrar aqui para você também. E na Vale foi uma trava de baixa com puts, né? Essa operação foi montada aqui no dia 17, há 10 dias atrás, passada aqui para o grupo exclusivo que me segue, que me acompanha. Uma trava de baixa aí de Vale Q 418 com 417 aqui nesses calls bem específicos, de forma bem tranquila aqui para quem quiser se participar, tá? O que eu vou mostrar para você é que nesse cenário de Vale, a nossa expectativa ainda é de que Vale continue caindo, tá? Ou pelo menos que essa volatilidade de Vale não eleve os preços numa tendência de alta com bastante força aí, né? E aí isso vai ser bem salutar na nossa ideia de gráfico diário, que é o que você está vendo agora, né? E numa ideia de gráfico de 60 minutos, que continua consolidado, mas ainda com um pequeno viés de venda, tá? E aí o objetivo, o toque nela aqui na casa dos 39, na casa dos 38 reais, faz face aos nossos objetivos, e com a ideia lá do intraday de que o mercado evoluiu hoje, né, num cenário de novas máximas, mas uma nova máxima de forma mais lateral. Olha, você percebe que a gente tem dentro desse processo
um cenário um pouquinho mais errático, mas dentro de um pequeno canal de alta aí nas projeções intradiárias para o dia de hoje, tá? Falando um pouquinho de Petrobras, também lá na linha do gráfico diário, segue consolidada no mesmo viés de Petro, tá? E aí a gente segue trabalhando com esse cenário de novas vendas. Deixa eu mostrar para você aqui a B3, né? B3 no nosso lançamento coberto, olha só. Deixa eu abrir aqui para você poder acompanhar. Cadê a B3 venda coberta? Fizemos o lançamento da B3 SAE 427, uma estratégia muito eficaz, muito efetiva aí para lucrar 5,24 de proteção contra 9,89 no lucro estimado da operação. Essa nós montamos no dia 15/4, um pouquinho antes daquela de Vale, né? E aí a estratégia dando um resultado bastante importante aí. Deixa eu mostrar aqui para você na B3E 427. A gente já inclusive teve clientes que fizeram a rolagem, olha só, nós vendemos ela a 2,10 aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui de novo, ó. Nós vendemos ela a 2,10, ela já está na casa aqui de R$1,24, então estamos lucrando aí 80, quase 90 centavos na estratégia de forma muito clássica e de forma muito consistente, que é o que mais nos importa, tá? Fizemos aí, pessoal, alguns estudos para hoje para poder compartilhar com você. Eu vou falar dessas ações e vou terminar ali com a ideia do dólar, tá? Falando um pouquinho de Banco do Brasil. Banco do Brasil nessa linha de gráfico diário é uma das ações que está no radar aí para essa semana, para que se o mercado subir a gente consiga aqui lucros até a casa dos R$31, mas também de olho, né, na perda do suporte. Essa perda do suporte vai nos permitir também montar algumas coisas aqui com opções, né, com a série de puts ou talvez vendendo até algumas calls aqui no Banco do Brasil, tá? Falar um pouquinho também de JBS, que é um dos ativos agora, esse sim na compra, né? O rompimento da máxima de hoje perfeitamente amanhã, trabalhando nesse cenário de mais um cenário positivo acima dos R$23, R$24 aqui, nos leva a entender o ativo até a casa dos 30, que nos vai permitir também trabalhar com outra situação. Vale a pena, pessoal, eu mandei para o grupo dos alunos uma operação em Embraer, né? Embraer tá bastante interessante aqui num processo de teste deste fundo, né? E ela coloca um martelo aqui ou algo que se assemelha a um martelo nessa estratégia e nos starta aqui uma ideia de swing trade, tá? Já mandei lá para o pessoal, para o grupo de alunos, estou passando aqui para você poder acompanhar. Dá uma olhadinha aqui, ó, é 7,92 o start, né? Dando o start aí no rompimento de amanhã, né? A máximas da vela de hoje. E aí a gente está correndo um stop de R$1,06, né, 13% de stop, e com os alvos bastante salutares aqui, bastante interessantes. Um alvo lá nos R$13,30, dá mais de R$5 de valorização por ação, 65% aí, né, dessa estratégia. E no alvo 1 da operação aqui em R$11,10, dá R$3,18 por ação, 40% de valorização sobre a estratégia, tá? Ó, tá? Então é 40% numa ponta, 60% na outra. E aí seguimos com esse call de Embraer. Se você quiser participar e receber esses calls com antecedência, por quê? Porque montamos, pessoal, também uma estratégia em Embraer neste mesmo formato, só que com opções, tá? Com as opções de call aqui da Embraer. Se você quiser participar, quiser entender, é só ser membro aí do nosso grupo VIP, que você já tem acesso. Vou falar aqui de outra estratégia também que está visualizada aí para o nosso swing trade da semana. Também uma estratégia passada aqui para o grupo VIP, tá? Que é a estratégia em lojas Renner. Lojas Renner aí rompendo máximas de hoje, né? Essa tá bonitinha aqui, tá pela análise técnica clássica, rompendo a casa dos R$39,01 com 34,48 no suporte, né, sendo 4,5% aí de queda para o nosso stop loss ser acionado. E o alvo da operação dessa só tem alvo 1, tá? Com relação aqui de R$9 por ação, caso Lojas Renner continue subindo. Aí essa é uma estratégia já pelo gráfico semanal, inclusive, tá? Para cotar ali R$48, R$48,10 como primeira avaliação. Também o GPA no nosso radar, no mesmo cenário ali de Vale, né? Ela tem, claro, o viés de
novas máximas e aí montar o pivôzinho e continuar subindo, mas a ideia é que ela venha testar ainda o fundo dos 10, 11 reais e a gente vai poder lucrar com a volatilidade não só no day trade, mas também no swing trade com essa estratégia. Tá? São as ações aí, 5 açõezinhas que eu tenho no radar para essa semana, para a gente poder dar uma operada aí com bastante eficiência, tá? E falando um pouquinho do dólar, né? Dólar aí mais um dia de novas máximas, né? No intradiário, um dia de volatilidade bastante forte. O dólar fechou com uma vela verde, pessoal. Para você que está buscando venda no dólar, esquece essa estratégia, pelo menos por enquanto, tá? O dólar tem chegado aqui na região dos 5,9 bola, né? Os 5,90. Claro que pode ser que faça um repique sim e venha aqui na região entre médias, né? Que a região entre médias pode continuar subindo, né? Também. Tá? Então, uns 3, 4 dias de consolidação para o dólar, toda esse estudo pode ser bastante válido aqui, né? Deixa eu acertar as médias aqui. E aí o dólar faz o pivôzinho de alta e atinge o alvo. Se o dólar vier para baixo em virtude de alguma notícia ou alguma intervenção um pouco mais forte aí do mercado internacional, suporte confirmado para o dólar R$ 5,11. Tá? Nesse processo, pessoal, a gente tem que entender o parâmetro do dólar no intradiário, tá? O dólar pode ser que no final do pregão, ou no começo do pregão de amanhã, continue o movimento de repique que veio fazer no final do pregão de hoje. Aqui eu estou com os últimos 15 minutos, onde o dólar deixou 2 topos. Eu vou sinalizar aqui como topo número 1 e como topo número 2, tá? E aí eu já tenho um topo mais baixo que o topo anterior. Vale a pena amanhã a gente ter esses números aqui, ó, de 55, 52 e 55, 84, né? Ou seja, a linha d'água de hoje como referência também para novas operações do dólar. O dólar está um ativo sensacional para operações aí no day trade. Hoje nós conseguimos aí novamente 2 belas operações. Fica o convite para você poder participar da nossa sala ao vivo e interagir não só comigo, mas também com os demais colegas lá e entender um pouquinho dessas operações day trade. Legal, pessoal? São essas as ações, pelo menos dentro do Pit Stop Trader, aquilo que está no radar aqui para essa semana, algumas ações aí que foram importantes no pregão de hoje, e o comportamento do índice e também do dólar futuro. Beleza? Nos vemos aí no Pit Stop Trader de amanhã e fica o convite para você participar do nosso site, visitar o nosso site, perdão, e acessar os nossos treinamentos. Um abraço e até mais.